Ele era um funcionário de escritório solitário, mas reencarnou num mundo mágico com magia de rank esse. Shin Wolford era um escravo corporativo no Japão moderno, sem vida, então fazia horas extras em vez de sair com colegas para beber. Uma noite depois de mais horas extras voltando para casa, ele de repente se distrai, pensando na vida que levava. Não percebe o caminhão vindo em sua direção e sofre um acidente que encerra sua vida, enviando-o para outro mundo. Ele reencarna num mundo repleto de magia e misticismo, heróis e demônios. Sua primeira memória é de destroços de um ataque demoníaco, sendo ele o único sobrevivente. Lá, ele é encontrado por um mago chamado Merlin, que o adota. Shin vive como neto e único aluno de Merlin numa casa isolada na floresta. Graças ao seu conhecimento e mentalidade do mundo moderno, ele se torna excepcional em tudo, seja magia ou esgrima. Um dia, Shin, de 8 anos, entra na floresta para caçar o jantar. Ele se esconde num arbusto e, com sua magia do vento, caça algumas galinhas desavisadas. Também pega um javali selvagem e, satisfeito com a caça do dia, volta para casa e mostra a Merlin. Merlin fica impressionado que o garoto usou magia do vento para matar o javali, pois é a magia mais eficaz para a caça. Ele decide testar a habilidade mágica de Shin e pede para ele acender um pouco de lenha. Shin faz isso alegremente, imaginando o processo de combustão em sua mente. Ele fica secretamente feliz por não ter que gritar encantamentos para fazer magia neste mundo, ou morreria de vergonha alheia. Nesse instante, Melita Bowen, sua professora de equipamentos mágicos, e Michael Collins, seu instrutor de espada, chegam à cabana. Mélida é uma ativista PTG, e repreende Shin imediatamente por caçar um javali. Ela diz que é perigoso demais para alguém da idade dele, mas ele explica que não é tão perigoso, já que usava o equipamento mágico que fizeram juntos e recebeu bom treinamento de Michael. 2 anos depois, Merlin leva Shin para caçar demônios, pois acredita que ele deve enfrentar inimigos fortes agora. Ele explica que demônios nascem quando animais comuns falham em controlar a energia mágica que flui por eles. Isso os leva a entrar em frenesi, e pode acontecer com humanos também, embora seja bem raro. Há muito tempo, um humano que virou demônio quase destruiu a nação, mas, por sorte, Merlin o derrotou, ganhando o título de herói nacional. Ele ensina a Shin o feitiço de magia de busca, que envolve espalhar a mana do corpo numa camada bem fina. Ao entrar em contato com outras assinaturas mágicas, a mana reage e localiza-os. Merlin diz que leva muito tempo e maestria no controle mágico para conseguir isso, mas Shin o choca ao usá-lo instantaneamente. Usando magia de busca, ele consegue observar criaturas e pessoas de longe, e então de repente sente uma energia sinistra vindo de uma direção específica. Merlin confirma que a energia vem de um demônio, e eles correm para o local do demônio que exala uma aura sombria. Shin saca sua espada sem hesitar e se lança contra o demônio. Usando sua espada que vibra em nível ultrassônico e botas a jato para se mover habilmente, leva apenas alguns segundos para abater o demônio. Merlin nem conseguiu avisá-lo dos perigos quando Shin já havia matado o demônio, e só consegue ficar ali, sem palavras. Shin pergunta a Merlin se fez um bom trabalho, e ele diz que talvez tenha quebrado o recorde mundial de caça a demônios mais rápida. Ele então pergunta ao garoto que tipo de magia ele usou para encantar sua espada. Shin ignora a pergunta, não querendo revelar que tem memórias de sua vida passada. No entanto, mal sabe ele que Merlin e os outros já suspeitam que ele veio de um mundo alternativo. No dia seguinte, ele tem um treinamento de combate brutal com Michael. Após o treino, Merlin o leva às montanhas, onde revela que ele não é seu neto de verdade e foi encontrado nos destroços de um ataque demoníaco. Shin pergunta sobre seus pais biológicos, mas Merlin explica que estavam feridos irreconhecíveis. Shin tem algumas memórias vagas daquele dia, e já se conformou com isso. Ele diz a Merlin que só o considera Michael e Melinda como sua família, já que o criaram. Essas palavras fazem Merlin cair em lágrimas como um bebê. No seu 15º aniversário, uma festa é feita para Shin celebrar sua entrada na vida adulta. Há alguns convidados especiais na festa, incluindo um homem que ele chama de Tio Dicium, junto com seus 2 guardas, Christina e Siegfried. Durante a festa, perguntam a Shin o que ele faria ao se tornar adulto. Ele afirma que gostaria de explorar uma cidade próxima, pois nunca saiu da floresta, e além disso, não tem nenhum objetivo. Christina sugere que ele poderia se juntar aos Cavaleiros Reais ou se tornar um caçador de demônios. Todos continuam dando sugestões, e então Shin revela que não sabe usar dinheiro, e isso deixa todos chocados. Acontece que Merlin só o ensinou magia e nada mais, mas o velho sábio pensa que tudo se resolverá de alguma forma. Shin então usa seu feitiço especial chamado Portal, que o permite ir a outro lugar usando os princípios de um buraco de minhoca. Ele transporta todos para a área selvagem para um teste de magia, e Merlin explica o quão perigoso será para Shin exibir seu feitiço mais recente na floresta. Merlin diz para se prepararem e instrui Shin a exibir seu feitiço. Shin começa imaginando o fogo de um gás combustível e adicionando mais oxigênio que o normal. O resultado é uma chama azul que choca a todos, mas isso é só o começo.
Shin então adiciona hidrogênio e comprime a enorme bola de fogo num único ponto antes de atirá-la numa colina próxima. A explosão resultante é como uma mini bomba nuclear, o suficiente para apavorar a todos, especialmente Melinda. Essa demonstração leva o grupo a concluir que será muito arriscado deixar um talento excepcional como Shin andar livremente. Dicion observa que ele poderia desequilibrar o balanço das nações, levando cada rei a procurá-lo. Ele sugere que Shin se matricule numa academia de magia, mas Merlin não gosta da ideia, pois assim Shin se tornaria parte dos ativos de sua nação. Acontece que Dicion é o rei do reino de Irleshide, e só Shin não tem ideia de sua posição. Christine é uma guarda real, e Siegfried é um mago escolta do rei, e até Michael é o comandante aposentado dos Cavaleiros Reais. Shin fica chocado com seu círculo social de alto nível, e Dicion lhe conta como conheceu Merlin. Ele era apenas um estudante quando o humano demoníaco causou estragos na nação deles. Justo quando ele seria morto pelo demônio, Merlin e Melinda apareceram. Usando a magia dele com a habilidade dela em equipamentos mágicos, eles derrotaram o demoníaco juntos. Shin não consegue acreditar que eles já estiveram no mesmo grupo, e fica pasmo ao ouvir que eles eram, na verdade, um casal casado. Dicion então diz a Shin que ele seria capaz de aprender como o mundo funciona e fazer amigos se ele se juntasse à academia de magia. Ele garante que é uma meritocracia estrita, e não há espaço para influência e privilégios da nobreza. Merlin também percebe que não pode manter Shin preso com ele para sempre, e concorda em deixá-lo entrar na academia de magia. Poucos dias depois, Shin, junto com Merlin e Melinda, parte para a capital, para seu exame de admissão. Logo eles chegam ao posto de controle da capital, e o guarda fica apavorado ao ver as identidades de Merlin, o Sábio, e Melita, a Guru. A notícia da chegada deles se espalha como fogo pela cidade, então eles correm para sua mansão, onde são recebidos por muitas criadas e mordomos. Shin sai para o mercado e se diverte explorando coisas, mas acaba se perdendo num beco. Ele de repente ouve os gritos de uma garota sendo assediada por 3 aventureiros. Shin, enojado com o comportamento deles, intervém. Um dos caras tenta atingi-lo, mas é muito lento para Shin, e ele desvia facilmente. Ele arremessa o homem ao chão num instante e derruba o segundo com um chute rápido. O terceiro cara rapidamente saca uma adaga e corre em direção a Shin, mas ele simplesmente intercepta a Burika adaga com a mão, nocauteando o homem com um soco rápido. Depois uma garota pergunta se ele se machucou em algum lugar, mas Shin revela que está bem. A amiga dela também vem agradecer a Shin, e ele se apaixona por ela à primeira vista. Num café, as garotas se apresentam como Maria e Cecilian, e ele descobre que elas também farão o exame de admissão da Academia de Magia, como ele, e viram amigos. Maria, super fã dos heróis, especialmente Melita, começa a tagarelar sobre eles e como o filho deles também entraria na academia. Shin de repente fica desconfortável e, não querendo revelar sua identidade, decide pagar as bebidas delas antes de se despedir. No dia do exame, Shin tenta se orientar pelo quadro de avisos, mas um nobre rude tenta agarrá-lo pelo ombro. Ele torce o braço dele como medida de segurança, mas o garoto irritado, chamado Kurt Ritzberg, começa a se aproveitar da posição de sua família e ameaça Shin. Felizmente, o príncipe herdeiro, August, aparece e o lembra da punição por usar sua posição de nobre na escola, colocando-o em seu lugar. Kurt decide simplesmente ir embora, pois ninguém quer ter qualquer tipo de rixa com a família real. Shin fica chocado ao descobrir que ele é filho do rei Dicion. Como o considera um tio, ele chama August de seu primo, fazendo August rir do jeito que ele se dirige casualmente ao príncipe herdeiro, mas parece não se importar nem um pouco. Todos fazem o exame escrito num salão, e depois passam para o teste prático. Shin fica animado para ver outro mago fazer magia, mas se choca quando um garoto começa a recitar um encantamento. Ele conjura uma pequena chama, mas todos parecem impressionados, exceto Shin, que fica mortificado. O próximo candidato não se sai melhor, nem o seguinte, e Shin só consegue assistir desapontado. Quando chega a sua vez, a instrutora diz para ele manter seus poderes sob controle, já que ela recebeu um aviso do rei. Shin reduz seus poderes ao mínimo, mas ainda consegue destruir a sala. O resultado sai, e tanto Shin quanto August passaram. Eles vão buscar seus uniformes que a recepcionista revela terem sido encantados com magia defensiva. Ela diz para não encantarem eles mesmos, então Shin pergunta se pode deixar Melita fazer, e ela concorda. Ela acrescenta que ele foi o melhor pontuador do exame de admissão, e por isso terá que fazer um discurso na cerimônia de entrada. Shin imediatamente tenta passar a tarefa para August, mas desta vez, August joga suas cartas certo, lembrando-o da regra que proíbe a nobreza de ter privilégios. À noite, Shin decide sobrescrever o encantamento da escola com uma caneta especial, e inventa seu próprio encantamento que não só age como defesa, mas também permite cura automática e conversão de magia em energia cinética. Satisfeito com sua conquista, ele grita de excitação, chamando a atenção de Melita, que fica tão chocada que no dia seguinte faz Shin prometer não revelar que ele encantou seu próprio uniforme. Na cerimônia de entrada, o nome de Shin é chamado para seu discurso, e as garotas finalmente percebem quem ele é. Elas já haviam conhecido o filho do herói de quem tanto falavam. Shin calmamente faz seu discurso, enquanto Kurt transborda de raiva e ódio.
Shin, August e a dupla bonita são colocados na classe de Rank S. Após a aula, Cecilian revela que está sendo perseguida por um homem cuja família é de rank mais alto que a dela. Shin fica feliz que contaram a ele, mas logo descobre que o homem é Kurt. Ele entra e tenta agarrar Cecilian na força, então Shin o impede. Ele revela que são noivos, então Shin pensa em recuar, mas ao vê-la tremendo de medo, ele promete protegê-la. Ela diz que nunca concordou com o noivado e que ele deveria parar de se impor a ela. Ele a lembra que seu pai pode fazer a dela pagar por seu desafio, mas então August intervém e, tendo ouvido suas ameaças, promete relatar a situação ao rei. Ele consegue fazer Kurt ir embora e então começa a provocar Shin por se exibir na frente de uma garota bonita como Cecilian. Shin decide que eles deveriam ir para casa com ele, já que Kurt pode aprontar algo de novo. Maria concorda imediatamente, pois é uma oportunidade de conhecer seu ídolo. August decide acompanhá-los também, encontrando seus escoltas. Julius e Thor também devem vir. Em casa, Shin apresenta cada um de seus amigos aos seus avós. Depois ele explica a situação dela e pede permissão para sobrescrever o encantamento no uniforme de Cecilian. Melita então pergunta a Cecilian se ela é digna do compromisso que Shin planeja fazer por ela. Embora Shin não pense muito nisso, Melita explica que uma vez que Shin encante o uniforme dela, ele se tornaria um tesouro nacional que pode ser vendido por uma quantia inacreditável. Cecilian então começa a soluçar e revela que agiu mal ao se aproveitar da bondade dele para uma estranha como ela. Ela decide recusar a ajuda e ir embora, mas então Melita a impede. Shin elogia sua honestidade e permite que Shin reencante o uniforme dela. O rei também faz todos jurarem não contar a ninguém sobre seu encantamento, já que todos no exército certamente iriam querer um igual. No final, Shin acaba encantando as roupas de todos, exceto Maria, que não quer o peso de possuir um tesouro nacional. No dia seguinte, Shin usa sua magia de busca para mantê-la segura enquanto a leva para a escola. Ela o aprecia, mas o romance matinal dele se torna um incômodo para Maria. Na escola, uma garota de cabelo amarelo entra correndo bem a tempo para a aula. A garota chamada Alice Corner explica que estava tão animada com seu primeiro dia de aula que não conseguiu dormir. Isso deixa Shin questionando por que o sistema do mundo permite que um jovem de 15 anos seja considerado adulto. O professor chega e imediatamente os leva para um tour pela escola. Ele fala sobre os diferentes clubes de magia, fazer poções e musculação, e os admoesta a se juntar a um. Julius realmente admira o clube de musculação, mas sabe que não pode entrar. No entanto, August permite que ele o faça, já que é uma oportunidade de finalmente ficar livre de seus escoltas. Quando perguntado a qual clube Shin gostaria de se juntar, ele não tem nenhuma ideia. August sugere que ele forme seu próprio clube, e o professor até apoia. Todos na turma apoiam a iniciativa bem rapidamente, mas Thor levanta uma questão importante. Qual seria o propósito do clube? Alice sugere que Shin pode falar sobre os heróis, mas o professor revela que já existe um fã-clube para isso. Eles então decidem aprender magia avançada com a ajuda de Shin, e nomeiam um clube de grupo de estudo de magia suprema. No dia seguinte na escola, o grupo descobre que Kurt estava de castigo, e quando Shin pergunta por que ele age tão agressivamente, eles explicam que ele nem sempre foi assim, e só mudou quando começou a frequentar um laboratório do Sr. Shroom. O Sr. Shroom era o professor de magia deles no ensino médio, e tinha um olho para o talento. No entanto, todos menos Kurt não se associavam a ele, já que ele agia de forma suspeita. Cecilian parece triste, porque agora que Kurt não é mais um problema, Shin não precisa mais escoltá-la para a escola como seu príncipe encantado, mas ela fica animada ao saber que ele ainda quer acompanhá-la todos os dias para a escola, fazendo-a corar. Shin diz que geralmente consegue sentir má intenção com sua magia de busca, mas todos parecem surpresos que tal coisa seja possível. Ele explica que o poder mágico dos demônios é sinistro e anormal, e pessoas más têm uma vibração similar. Isso leva a Lin a perguntar se ele já caçou um demônio antes, ao que ele acena com a cabeça. Todos ficam chocados, mas ainda mais surpresos ao descobrir que ele tinha apenas 10 anos quando matou o urso demonizado de 3 metros sozinho. Bem em frente à cafeteria, Shin sente uma presença demoníaca, que acaba sendo Kurt, que se aproxima e imediatamente os ataca com sua magia de chamas. A barreira de Shin mal se sustenta, então ele diz ao grupo para ativar seus uniformes com mana. As mãos de Shin estão queimadas pela intensidade do calor, mas sua cura automática entra em ação para proporcionar-lhe algum alívio. Eles percebem que Kurt está querendo suas vidas, então se preparam para lutar. Kurt continua a dispersar uma aura negativa enquanto se transforma lentamente em um demônio. Shin imediatamente pede a August para levar os outros para um lugar seguro, enquanto ele segura Kurt. August fica bravo porque Shin não os vê como capazes o suficiente para lutar, mas Shin diz a ele que é para a segurança deles. August percebe que Shin está certo e leva todos para um lugar seguro. Sem ninguém para distraí-lo, Shin ativa suas chamas azuis, pronto para lutar. Kurt ataca explosivamente, enquanto Shin evade com seu equipamento. Ele tenta atrasar Kurt, mas suas pequenas chamas causam muito mais dano do que o esperado. Kurt volta a ficar de pé e começa a xingar Shin, surpreendendo-o completamente, já que demonoides não deveriam ser capazes de fala e razão. Ele continua a atacá-lo, mas Shin evade todos os ataques voando no ar, fora de seu alcance. Ele então usa magia de relâmpago em Kurt, e mesmo que cause algum dano, não é o suficiente para parar Kurt.
Enquanto ele continua a entrar em fúria, Shin tenta pensar numa forma de salvar este pobre estudante da morte. Logo, seus poderes mágicos começam a se acumular numa taxa tão alta que ele começa a se autodestruir. Percebendo que o raio da explosão destruiria a escola, Shin saca sua lâmina ultrassônica e avança em sua direção, evitando seus ataques antes de abatê-lo. Ele cai de joelhos ao perceber que acabou de matar uma pessoa. No entanto, seus amigos chegam, maravilhados que Shin saiu vitorioso contra um demônio. Seitrun, responsável por transformar Kurt, seu pupilo, em demônio, agora tem seus olhos em Shin, que olha fixamente para a janela. Com a chegada de August, ele revela que as circunstâncias da transformação de Kurt são absurdas, e August concorda, já que Kurt não tinha conhecimento mágico suficiente para lançar um feitiço que o transformaria acidentalmente em demônio. Ele deduz que pode ter sido induzido artificialmente, já que Kurt manteve seus sentidos diferente de um demônio comum. Isso leva a concluir que Kurt pode ter sido usado para experimentação humana. Mais tarde naquele dia, eles chegam em casa e encontram o rei e seu ajudante esperando por Shin, e ele recebe uma honra de primeiro mérito por evitar uma crise. Ele fica surpreso, mas Merlin confronta Dizium, que rapidamente explica que o incidente já havia se espalhado pela nação e que reter o prêmio de herói dele não seria bem visto pelas massas. Ele promete novamente manter Shin fora de assuntos políticos, não deixando escolha a Merlin se não concordar. No dia seguinte, Shin se torna o assunto da cidade, e isso torna andar por aí bastante desconfortável, já que todas as garotas também têm seus olhos nele, mas a presença de Sicilian as faz pensar que ele está comprometido. Enquanto isso, na escola, todos correm para se juntar ao clube de Shin, então o professor se preocupa se deve colocar um limite no número de alunos que podem entrar. Ele decide que o requisito mínimo para entrar no clube será capatar por pizza a capacidade de usar espaço de armazenamento extradimensional. No final, apenas 2 alunos passaram. Mark Bean, que é filho de um ferreiro, e sua amiga de infância, Olivia Stone, cuja família possui uma lanchonete. Acontece que Alice e as garotas são grandes fãs da lanchonete deles, então Olivia promete reservar uma mesa para elas. Shin também revela que gostaria de ter uma arma personalizada, mas Mark diz que ele mal consegue fazer uma faca por enquanto, então Shin terá que esperar. Mark pensa que uma espada matadora de demônios deve ser excepcional, mas Shin explica que usa uma espada comum encantada para vibrar em velocidade ultrassônica, mas como são finas, quebram facilmente, então ele quer fazer alguns ajustes. Yuri, seu colega de classe e um encantador, comenta o quão extraordinário é o talento de Shin, mas a encoraja. Ele se oferece para apresentá-la a Melita, e ela prontamente aceita a proposta. Em seguida, Stephen é levado para ser interrogado pela Ordem dos Cavaleiros. Contudo, fica evidente que ele está sob forte suspeita. Após ser cercado e sem conseguir provar sua inocência, ele abandona a farsa, revelando sua verdadeira natureza vilanesca. Ele explica que vinha conduzindo experimentos humanos, e agora que terminaram, está pronto para fugir. O grupo então se depara com a cena da batalha, com Shrum no centro de tudo. Assim que ele começa a confessar ter demonizado Kurt, Shin avança sobre ele com sua espada e chama simultaneamente. Ele bloqueia o ataque e consegue evadir todos os golpes enquanto Shin continua a atacar, mas não obtém sucesso com seus golpes de espada. Ele usa a magia da terra para colocá-lo no ar, numa posição praticamente inescapável. Contudo, Shetran consegue usar a magia de levitação. Shin inesperadamente se eleva em sua direção com seu equipamento e acerta um golpe. Ele segue com chamas intensamente quentes, fazendo Shrum empurrá-lo para trás com uma poderosa onda de energia. Infelizmente, seus óculos se quebram e todos descobrem que ele é um demônio com controle perfeito sobre a razão. Ele se gaba de ter atingido um patamar onde os humanos não passam de meros brinquedos. Isso irrita Shin, que lança um ataque impulsivo. Shrum pensa que errou, mas na verdade ele estava apenas ganhando tempo para ativar um feitiço devastador, concentrando a luz solar. Shin ativa o feitiço e dezenas de raios de luz solar concentrada perfuram o telhado e atingem Shrum, resultando numa enorme explosão. À medida que a explosão diminui, Shin descobre que os arredores se transformaram em vidro devido ao calor da luz solar concentrada, mas apesar do dano, ele tem suas dúvidas sobre a sobrevivência de Shripfran. Ele é agradecido pelo mago-chefe da corte, Rupert Olbram, e pelo comandante dos cavaleiros, Dominic Gaster, por sua valiosa ajuda. Eles então perguntam como ele criou um feitiço assim, mas quando ele começou a explicar o conceito, nem mesmo o mago da corte conseguiu acompanhar. No dia seguinte, Shin e seus amigos se dirigem à ferraria da família de Mark. Todos estão alegres, mas Shin ainda está sombrio, pois acredita que Xtron ainda está vivo. August fica chocado ao ouvir isso, e Shin explica que seu ataque, que concentrou a luz solar, criou crateras de vidro no chão, e não houve explosões. Ele pensa que a enorme explosão foi causada por Shrum para distraí-los, e assim ele pudesse escapar em segurança. August acha que essa teoria faz todo o sentido, então ele pede a Shin para encomendar tudo o que quiser na ferraria, e a família real cobrirá a conta. O príncipe diz que, como Shin é o único que pode lutar contra Stritran, eles precisam equipá-lo com o melhor equipamento possível. Eles logo chegam à ferraria, onde Mark e Olivia os esperam para recebê-los. As garotas levam Olivia para uma conversa particular, enquanto os garotos entram na ferraria. O pai de Mark não fica feliz com tanta gente entrando em sua oficina.
Mas quando August se apresenta, ele imediatamente cai de joelhos junto com todos os seus trabalhadores. Depois disso, August apresenta Shin a ele, e ele surta novamente ao saber que Shin é o neto do grande sábio e o novo herói. Ele está ansioso para forjar uma arma para um herói como ele, e Shin lhe diz os detalhes do pedido. Eles saem da ferraria depois disso e descobrem que Cecília e Maria deixaram Olivia exausta. Shin então olha para a piscina e pergunta se eles vendem outras coisas também. Mark lhe diz que o segundo andar da loja deles vende utensílios domésticos e o terceiro andar tem acessórios. Shin imediatamente pergunta a Sicilian se ela gostaria de comprar alguns acessórios e ela fica vermelha, pensando que ele vai comprar um anel para ela. Contudo, tudo o que ele queria era comprar um acessório que pudesse encantar com magia defensiva para a segurança dela, e ela fica desanimada com isso. Incomodado com a reação dela e os olhares julgadores de seus amigos, Shin leva Sicilian para comprar acessórios imediatamente. Ela pede a ele para escolher um para ela, e ele escolhe um anel bem caro. Ele o coloca no dedo médio dela e então segura a mão dela enquanto lhe diz que este anel a manterá segura em seu lugar. Alguns dias depois, Shin está vestido para sua cerimônia de premiação. Ele é apresentado à corte real e aplaudido por nobres de alto escalão. Ele então recebe sua medalha do rei, e em seguida anuncia à corte que Shin não deve ser usado para fins militares ou políticos. Ele explica que a consequência de quebrar o acordo seria a partida de Merlin e sua família de sua nação. No dia seguinte, Shin assusta a todos chegando à escola com sua magia de portal. Ele explica que teve que escapar da multidão de fãs em sua casa. Ele explica a uma curiosa Lin como o conceito de seu portal reside em reduzir a distância entre dois locais, em vez de um teletransporte regular. Claro, ela não entende, então ele a encoraja revelando que o próprio Merlin não consegue compreender o conceito. Ele então sugere que o grupo suba de nível, já que a capital está se tornando menos segura. Ele explica que eles precisam primeiro aprender a quantidade de magia que todos possuem. Contrário à crença comum de que feitiços de nível superior precisam de encantamentos, Shin observa que tudo se resume à quantidade de magia que é o combustível para os feitiços. Primeiro ele examina a barreira de Maria, que parece muito fina. Ele então pede a Cecilian para fazer uma barreira usando o acessório encantado que ele a presenteou. Quando ela o faz, a barreira é mais espessa e firme, já que o anel foi encantado com seu preciso controle de magia. Shin decide demonstrar a quantidade de magia que ele pode controlar para o grupo, mas a densidade é tão forte que quase todos sufocam com a pressão. Shin lhes diz que, até que possam atingir este nível de controle de magia, eles realmente não terão nenhuma chance de lutar contra demônios. Mais tarde, ele leva todos para sua casa, e seus amigos estão realmente animados para conhecer o lendário sábio e o guru. Shin explica aos seus avós que havia outra multidão em frente ao portão da escola, e Merlin ri, dizendo-lhe que esse é o preço de ser uma celebridade. Ele então descobre que Shin está treinando seus amigos em seu clube de estudos agora. Os alunos perguntam a Merlin se foi ele quem ensinou a Shin os estranhos feitiços de magia que ele usa, e ele responde que apenas lhe ensinou o básico, e o garoto reinventou a magia para si mesmo. Merlin diz que normalmente os magos se concentram em visualizar o resultado de seu feitiço, mas Shin se concentra no processo. Ele pergunta aos alunos se eles sabem como o fogo queima, mas eles não sabem absolutamente nada sobre combustão. Bem, nem Merlin sabe, mas ele sabe que seu neto faz perguntas tão curiosas a si mesmo, e é assim que ele aprimora sua magia. Então, de repente, Merlin usa a magia de portal para a grande surpresa de Shin. O velho sábio ri, dizendo que embora tenha sido inicialmente difícil para ele entender, ele finalmente compreendeu os princípios por trás disso, e conseguiu dominar este feitiço. Ele diz aos alunos que Shin não é o único que pode usar esta magia. Merlin acredita que se alguém entender bem os princípios e visualizar o processo com precisão, pode fazer magia semelhante e todos recebem uma faísca de confiança. Lin levou essa confiança para a prática, e no dia seguinte ela chega à escola coberta de hematomas e com o cabelo queimado. Shin pergunta a ela o que aconteceu, e ela responde que estava praticando controle de magia, mas saiu do controle e resultou numa pequena explosão. Shin está preocupado com ela, mas Lin diz que isso não é novidade para ela, pois seu pai é o mago da corte. Mais tarde, Shin e seus amigos vão à ferraria de Mark, e o primeiro protótipo de suas espadas especiais está pronto. Apenas puxando o gatilho, a lâmina é ejetada do punho e uma nova lâmina pode ser inserida ali. Tony, o cara que deu a Shin essa ideia em primeiro lugar, está bastante impressionado com o desempenho, e Auguste também. Ele pergunta a Shin se ele se importaria se eles usassem as espadas especiais em seu exército. Auguste especifica que não está falando sobre a lâmina ultrassônica, mas sim sobre a espada com lâminas substituíveis. Ele pensa que, fazendo isso, eles podem manter seu orçamento militar baixo e melhorar sua força, o que será necessário em breve, pois há chances de guerra com o Império Bluff é vizinho. Outros alunos também sabem disso, e eles acreditam que se a guerra se estender, ele também será alistado. Auguste lhes diz para não se preocuparem com isso ainda, e assegura a Shin que o país manterá a promessa a ele e não o arrastará para a guerra. Contudo, Shin responde que mesmo que não o convoquem, ele não ficará de braços cruzados quando seus amigos estiverem em perigo, e assim ele se juntará à batalha para protegê-los.
Enquanto isso, Shrum sobreviveu e já colocou seus planos em movimento. Ele usa seus lacaios para instigar o imperador do Império Blasphia a uma guerra com o reino de Irleshide, proclamando que eles já estão enfrentando problemas com demônios. Contudo, quando as forças do Império atacam o reino de Irleshide, eles descobrem que seus inimigos estavam prontos para eles. O exército de Blustia perde feio na guerra, e então o imperador recebe a notícia de que demônios foram avistados em sua capital. O imperador recua instantaneamente, mas quando ele chega à capital, ela já foi devastada pelos demônios sob Shrum. Enquanto o imperador chega à sua sala do trono, ele encontra Shrum esperando por ele lá. Ele declara que queria matá-lo pessoalmente, e antes que o rei possa pedir ajuda, Shrum o prende usando magia e então o explode no esquecimento. Logo, Lord Gesta e Rupert chegam à capital para derrotar o imperador de uma vez por todas, mas em vez disso são recebidos por um grupo liderado por Shrum e seu exército de demônios. Eles recuam imediatamente e relatam sua descoberta ao rei, que percebe que agora tem um problema maior do que a guerra em suas mãos. O reino de Irleshide é colocado em alerta máximo, e até a escola se move para melhorar a destreza de combate de todos. E assim, um treinamento conjunto com a Ordem dos Cavaleiros é anunciado. A turma inteira imediatamente cai em depressão, já que cavaleiros e magos não têm um relacionamento amigável. Os cavaleiros chamam os magos de brotos, já que são fracos, enquanto eles, por sua vez, chamam os cavaleiros de cérebros de músculo, já que são muito físicos. Shin tenta fazê-los ver porque é necessário se complementarem, mas ele é atacado, já que pode se encaixar em qualquer uma das categorias. Assim que ele revela que foi treinado por Michael, todos perdem a calma, já que ele é considerado um santo da espada. No final, ele falha em convencê-los a trabalhar harmoniosamente com os cavaleiros. Durante o exercício conjunto, eles devem exterminar demônios na floresta. Todos estão reunidos fora dos portões da cidade e Shin está em uma equipe com August, Sicilian e Maria. Imediatamente após a chegada dos magos, eles começam a menosprezar o herói Shin, que eles pensam que os atrasará. No carrinho, todos se apresentam e Shin pergunta se eles já lutaram contra um demônio antes, mas eles imediatamente tomam sua pergunta como uma declaração ofensiva. Ele revela que a falha em trabalhar juntos significava a morte certa. Contudo, os cavaleiros se gabam muito de suas capacidades. Quando August interrompe, eles fingem concordar em trabalhar juntos, embora ele não acredite. Ele instrui Shin a não derrotar nenhum demônio, para que os cavaleiros possam ter oportunidade suficiente para mostrar suas habilidades e aprender o quão inúteis são sem magos os apoiando. Chegando à área designada, eles são recebidos por seus supervisores, Christina e Siegfried. Shin implora para que não briguem, mas acaba que não há como evitar. De repente, Maria e as cavaleiras começam a bajular Siegfried, enquanto o resto dos cavaleiros faz o mesmo com Christina. Shin não tinha ideia de que eles tinham tantos fãs, mas August lhe diz que eles são obviamente muito populares, já que são fortes o suficiente para guardar o rei. August explica aos supervisores o acordo prévio de deixar os cavaleiros lutarem sozinhos no início, e eles dão sua aprovação, pois sabem que será bom para os cavaleiros conhecerem seus limites cedo. Os cavaleiros mantêm a guarda alta, apesar da observação de Shin de que não há demônios por perto. Quando ele encontra um demônio, Siegfried os instrui a se preparar para a batalha. O javali furioso avança, mas tudo o que Shin consegue pensar é o quão saboroso teria sido se não tivesse sido demonizado. Os cavaleiros mantêm sua posição apesar do tamanho do demônio, contudo seus ataques são fúteis, pois o demônio é muito rápido para eles. Ele destrói sua formação e volta para acabar com eles. Justo então, Shin entra com sua espada e decapita o monstro com um único golpe. Eles levam a bronca de suas vidas e Christina se certifica de fazê-los perceber o quão fracos são. Depois, Sicilian cura suas feridas, então todos concordam em trabalhar juntos. Eles tratam Sicilian como uma deusa, e isso de alguma forma irrita não apenas Shin, mas também a cavaleira, que nunca foi tratada como uma princesa delicada. Justo então, alguns cavaleiros chegam correndo para relatar que mais de 100 demônios estavam vindo em sua direção. Contudo, Shin se oferece para cuidar deles sozinho. Os outros são instruídos a ficar fora do seu caminho, dando-lhe espaço para preparar seu feitiço de bomba atômica. Todos surtam quando vem um demônio de classe catástrofe liderando o ataque. Contudo, Shin envia uma única explosão que nivela a floresta junto com todos os obstáculos à sua frente. Finalmente, testemunhar a magia de Shin deixa todos maravilhados. A mulher então se desculpa por sua grosseria anterior. Ela então se desculpa com Sicilian, pensando que eles são um casal. Ambos começam a corar e deixam bem óbvio para todos ao redor que estão apaixonados. Logo depois disso, o grupo finalmente começa a trabalhar como uma equipe. Eles encontram um demônio urso, e enquanto os cavaleiros formam a primeira linha de defesa, os magos começam a atacar o urso com bolas de fogo. O demônio urso fica agitado e distraído pelo fogo, dando aos cavaleiros a chance de atacá-lo. Shin os defende dos ataques do urso usando uma barreira mágica, e os cavaleiros o atacam de todos os lados e o finalizam. Sicilian estende a mão para curá-los depois disso, e os cavaleiros ainda a bajulam, apesar de saberem que ela pertence a outro homem. Siegfried e Christina estão impressionados com o trabalho em equipe deles, e então Siegfried pergunta a Shin qual é a razão por trás da melhoria de seus amigos, pois eles são iguais aos magos da corte em poder. Shin explica que eles formaram um grupo de estudo para praticar magia como ele aprendeu com Merlin, enquanto ele também os ensina a visualizar as coisas corretamente.
Siegfried está curioso sobre o grupo de estudo, e ele também quer aprender com Shin, mas August o impede. Ele afirma que como ele é um membro do exército, aprender a magia de Shin será uma violação da promessa deles a Merlin. Não só isso, já que a magia de Shin é muito forte, ela pode destruir o mundo se cair nas mãos erradas. August até repreende Shin sobre ser cuidadoso para não espalhar seu conhecimento mágico ainda mais. Siegfried aceita seu aviso e então pede para pelo menos ser permitido praticar o básico como ensinado por Merlin. August lhe diz que é ridiculamente simples, e tudo o que ele tem que fazer é praticar seu controle de magia todos os dias, o que o tornará mais forte com o tempo. Siegfried acha difícil de acreditar, então August chama Sicilian e Maria para demonstrar seu progresso. Ele pede a elas para criar barreiras mágicas, assim como Shin as ensinou, e elas o fazem. Suas barreiras mágicas são muito grossas e resistentes, e Siegfried acha inacreditável. August diz que isso é fácil praticando seu controle de magia diariamente, e Maria diz que ainda é muito mais fino que o escudo de Shin. Ela ri dizendo que eles nunca conseguirão atingir o nível do neto do sábio afinal, mas Siegfried diz a ela para acreditar em si mesma, pois ela é especial. Suas palavras são suficientes para tirar a Maria, eternamente solteira, do sério, e então Siegfried declara que também praticará controle de magia. Shin então se pergunta como seus amigos estão se saindo em seus grupos. Em outro local dentro da floresta, Mark, Olivia, Tony e Julius estão juntos com alguns cavaleiros. Um cavaleiro é particularmente hostil a Tony, porque eles costumavam ser amigos no ensino médio, mas então Tony o deixou e se juntou à Academia de Magos. De repente, um demônio lobo os ataca, e o cavaleiro corre para enfrentá-lo sozinho. Apesar do aviso do supervisor de que não é seguro, outros cavaleiros também avançam, mas então mais demônios lobo os atacam. Os cavaleiros estão em apuros agora, mas Tony e outros magos os ajudam atirando nos demônios à distância. O supervisor fica atordoado ao ver que os demônios foram completamente destruídos e apenas crateras restam no chão. Tony se aproxima de seu ex-amigo que ainda lhe dá as costas. Seus amigos perguntam se há outra razão para essa hostilidade, e Tony pensa por um tempo antes de perceber outra coisa. O cavaleiro aqui tinha uma queda por uma garota, mas ela confessou a Tony em vez disso, e eles namoraram por um curto período, o que o irrita ainda mais. Outro grupo é composto por Lin, Alice, Yuri e Thor. Os cavaleiros vêm com todo tipo de comentários misóginos para provocá-las. Contudo, quando são atacados por um bando de pequenos demônios cães, eles revelam o quão patéticos são. As garotas perdem a paciência vendo sua fraqueza e cuidam dos demônios com sua magia. A magia de Lin sai do controle e de repente explode, causando danos ao seu grupo também. Mais tarde, todos se reúnem de volta no portão da cidade e Shin encontra o grupo de Lin com o cabelo chamuscado e descobre que eles não conseguiram controlar seus poderes. Ele também vê a fenda entre Tony e seu ex-amigo. Outros alunos perguntam a Shin o que aconteceu do lado dele, e Maria diz que Shin e Sicilian estavam flertando um com o outro durante toda a missão. Ambos coram com isso e então Maria deixa as piadas de lado, enquanto diz que com Shin os apoiando, o treinamento deles correu muito bem. August sobe ao palco com isso e diz que todos em seu grupo de estudo, exceto Shin, serão colocados sob supervisão nacional assim que se formarem. Ele acredita que eles formarão uma unidade especial diretamente sob seu controle, mas mesmo assim, outras nações podem tentar tê-los do seu lado. Shin pede desculpas aos seus amigos por mudar suas vidas tão drasticamente, mas eles estão realmente felizes com isso. Eles acham que é uma coisa maravilhosa ter uma garantia de emprego de elite antes mesmo de se formarem. Todos pedem a Shin para ensiná-los ainda mais, e ele percebe que se eles vão se tornar uma unidade especial capaz de salvar o mundo, eles precisam ser muito mais fortes. Alguns dias depois, Shin leva as garotas de seu grupo de estudo para praticar sua magia nas Montanhas Estéreis. Sua demonstração de poder é aterrorizante, e August comenta que é quase como um exercício ao vivo da Divisão Nacional de Magia. Shin lhe diz que os trouxe para esse local porque ele é bastante familiarizado com ele, e ninguém estará aqui para observá-los. Depois que o treinamento termina, August se dirige a todos e lhes dá algumas novas informações sobre os demônios. Ele afirma que ainda é um segredo de Estado, mas todas as pessoas aqui não se qualificam mais para serem apenas cidadãos comuns. Assim que a guerra com os demônios começar, eles serão uma parte importante do exército e devem saber o máximo possível sobre seus inimigos. August então revela que, neste momento, os demônios estão causando estragos no Império Blasphia, causaram danos irreparáveis às cidades e vilas, e tanto nobres quanto plebeus foram massacrados. Apesar de saber disso, o reino de Earlshade não pode entrar em guerra com os demônios sem a devida preparação. E o pior de tudo é que o número de demônios continua crescendo. Shin tem certeza de que Shroom está por trás de tudo isso. E ele sabe que se eles tiverem que enfrentá-lo adequadamente, eles precisam tomar medidas extras. Então ele diz aos amigos que vão organizar um acampamento de treinamento em breve. Ele diz que vão organizar o treinamento e as aulas práticas nesta serra. E devem procurar um lugar para ficar e relaxar por perto. Depois de colocarem todas as ideias na mesa, Maria sugere que vão para a casa da Sicilian, pois a família dela possui uma fonte termal. Shin gosta da ideia e concorda imediatamente. Mais tarde ele conta aos avós sobre o acampamento, e eles o apoiam.
No entanto, Melita quer saber quem os está supervisionando. Shin pergunta qual a necessidade disso, e ela grita com ele que adolescentes, meninos e meninas, não podem ficar sozinhos sob o mesmo teto sem supervisão. Embora pareça antiquada, ela só está fazendo isso para se voluntariar como supervisora e se divertir nas fontes termais, e Merlin decide ir junto. Na manhã seguinte, Merlin e Melita chegam ao portão da escola, onde todos os alunos estão prontos para partir para o acampamento. Eles viajam em carruagens puxadas por cavalos, que possuem arreios especiais que lhes dão um ar-condicionado natural e alívio da fadiga. Shin nem sabe que coisas assim existem e fica surpreso ao saber que Melita foi quem as inventou. A velha senhora se deleita com os elogios, pois dizem que Melita quebrou a norma e criou peças de equipamento mágico usadas para a paz e prosperidade em vez de guerra. Logo depois, Shin de repente nota a presença de demônios por perto, e seus amigos também sentiram isso. Eles encontram um grupo de mercadores cercados por monstros lobos de tamanho médio, e todos querem participar da subjugação. Então Shin pega um copo com pauzinhos para selecionar o competidor correto, tirando varetas. Lin vence o primeiro sorteio, e ela varre todo o bando de lobos demônios com um poderoso feitiço de vento. Shin diz a ela que se ela refinar um pouco seu poder mágico, pode liberar seu feitiço mais rapidamente. Logo depois, eles chegam à cidade termal de Claude e à mansão da Sicilian. O gerente e os servos da Sicilian dão as boas-vindas a todos, e já aceitaram Shin como seu futuro genro. Mais tarde, eles dão um mergulho na água quente, e Merlin agradece aos meninos por se tornarem amigos de Shin, pois ele nunca teve amigos da sua idade antes de vir para a academia. Em troca, Otis agradece a Merlin, dizendo que ele também nunca teve um amigo que o tratasse informalmente antes de Shin. Ele fica feliz que Shin o trate como ele quer, e outros também se juntam para dar seus testemunhos sobre o impacto que Shin teve em suas vidas. Na manhã seguinte, todos começam seu treinamento de controle mágico sob a supervisão de Merlin. Ele lhes dá conselhos personalizados de acordo com seu desempenho, e como sempre, Lin libera magia demais que não consegue controlar. Desta vez, Merlin a manda parar e protege a todos de serem pegos em sua explosão. Em seguida, Melita também dá aos alunos algumas palestras sobre equipamentos mágicos e técnicas de encantamento. Depois, Shin os leva para a serra para o treinamento prático, e os alunos lançam feitiços mágicos sem encantamento. Melita pensa que eles já são fortes o suficiente para desativar o departamento de magia, mas Shin e Merlin acham que ainda precisam melhorar. Shin sabe que se tiverem que lutar contra um exército de demônios liderado por Shichon, todos aqui, incluindo ele, devem ficar mais fortes. No entanto, outros não levam suas palavras levianamente e imediatamente erguem suas barreiras mágicas para se protegerem da onda de choque do novo feitiço que Shin vai experimentar. Ele primeiro visualiza um gás altamente combustível para criar bolas de fogo azuis e depois as combina em uma bola de fogo gigante. Depois disso, ele cria um tornado ao redor da bola de fogo, enquanto a aponta para frente. Até agora, Shin havia usado este poderoso feitiço como um ataque de área ampla, mas desta vez, ele planeja controlar sua direção e torná-lo um causador de dano preciso. Ele libera o ataque quando seu poder e controle são aperfeiçoados, e ele destrói tudo em seu caminho. Enquanto Shin está feliz que sua nova técnica funcionou, Melita o atinge forte com seu leque, chamando-o de tolo. Ela pergunta por que diabos ele precisava de uma técnica poderosa o suficiente para destruir 3 colinas seguidas. Shin diz nervosamente que não pensou que seria tão poderoso, mas ela não está satisfeita com a resposta. Outros alunos também estão aterrorizados com seu poder, e ninguém acredita quando Shin tenta dizer que não é grande coisa. A aula é dispensada por hoje, e enquanto todos voltam para casa, August pede a Shin para usar o feitiço do portal e levá-lo ao castelo, para que ele possa obter atualizações sobre a situação da guerra. Shin atende e o leva ao castelo, onde uma garota loira mal-humorada espera pelo príncipe. August fica nervoso ao vê-la, e então diz a Shin que a garota é sua noiva, Ellie. Ela se apresenta a Shin educadamente, e então começa a repreender August por ir ao acampamento e deixá-la sozinha. A irmã mais nova de August, May, também chega naquele momento, e ela concorda completamente com sua futura cunhada. Embora não sinta tanta falta do irmão, ela está chateada com ele porque ele está acampando com a guru Melita, que é sua ídola. August a provoca, e May fica chateada, mas quando ela nota Shin, fica ainda mais envergonhada. Ela se apresenta a ele como uma grande fã de Melita, e Shin a acha fofa. August pergunta às duas garotas o que elas estão fazendo ali, e elas declaram que vão com ele para o acampamento de treinamento. Ele não está pronto para levá-las ao local, pois o considera perigoso, e ele grita que elas nunca terão permissão do rei. Ele é provado errado instantaneamente, pois seu pai lhe diz para levar sua noiva e irmã mais nova para o acampamento. Enquanto August está angustiado com isso, Shin apenas ri baixinho porque vai se divertir provocando-o mais tarde. Shin os leva para a cidade termal usando um portal, e May fica super animada ao ver que estão em uma cidade completamente diferente em segundos. August a repreende por se empolgar demais e Shin estende a mão para ela. May a pega e August diz a ela para ouvir tudo o que Shin diz e não se afastar dele. Ele então se vira para ela e diz que ela pode ficar no acampamento, mas não haverá ninguém para mimá-la ali. Ela responde que está tudo bem porque ela está ali.
apenas para garantir que não haja distrações na vida dele. Shin pensa que Ellie está com ciúmes das garotas que estão com eles no acampamento, mas ela responde que não está preocupada com as garotas. Quem causa suas preocupações é na verdade Shin, porque a cada momento que ela passa com August, ele só fala sobre ele. Shin fica imediatamente enojado com a ideia de Ellie imaginar que algo está acontecendo entre ele e August. No entanto, o príncipe tem um jeito com as palavras, e ele diz aos amigos que ela é a única para ele. Para ele, Shin é um amigo homem com quem ele pode brincar livremente, e como essa é uma nova experiência, ele se empolga às vezes. Ellie se comove com suas palavras e decide parar de ficar brava com August. Eles vão a um restaurante para comer, e August diz a ela que Shin já tem namorada e ele fica nervoso. August diz a ele para parar de ser um covarde e deixar sua posição com Sicilian clara, porque é óbvio para todos que eles estão apaixonados um pelo outro. Shin ainda está em dúvida e pergunta o que acontecerá se sua observação estiver errada e seu relacionamento com Sicilian piorar. Em resposta, August pergunta se ele está feliz com a forma como as coisas estão agora. Ele pergunta se ele planeja fazer uma garota se declarar primeiro porque ele é um covarde. A mente de Shin está cheia de dúvidas ao ouvir isso, e mesmo quando voltam para a mansão, ele está perdido em seus pensamentos. Ellie e Mei dizem a Sicilian que Shin estava falando apenas dela no caminho, e que eles formam um casal muito fofo. Ambos coram ao ouvir isso, e Shin tenta o seu melhor para calar as duas garotas. Depois disso, Ellie e Mei cumprimentam o velho casal poderoso. Mei fica nervosa ao ver Melita pessoalmente, e Shin a informa que a garota é sua grande fã. Ela se aproxima de Mei por conta própria, e a acha bem fofa. Melita diz que gostaria que Shin tivesse sido tão adorável em sua infância também, mas ele era apenas um encrenqueiro que nunca podia ser deixado sozinho. Todos concordam com ela, e desejam que seus filhos não sejam tão problemáticos quanto ele. Shin fica desanimado, mas então Sicilian diz que não concorda com eles. Ela afirma que os filhos deles certamente serão maravilhosos, e então imediatamente fica vermelha ao perceber o que acabou de dizer. Enquanto todos a provocam por planejar tão longe no futuro, Sicilian fica envergonhada e foge. August diz a Shin que isso deve deixar claro que Sicilian está realmente afim dele, e ele tem que concordar com ele agora. Mais tarde naquela noite, enquanto Shin está caminhando, ele encontra Sicilian sentada sozinha. Ele se aproxima dela, mas nenhum dos dois sabe sobre o que conversar. Depois de um tempo de constrangimento, Sicilian pede desculpas pelas palavras impensadas que disse antes, e Shin responde que ficou um pouco feliz em ouvir aquilo. Eles começam a relembrar seu primeiro encontro depois disso, e Shin admite que na primeira vez que a viu, sentiu um raio atingir seu coração. Ela responde timidamente que também o achou um homem muito bonito. Ao ouvir isso, Shin finalmente tem coragem suficiente para professar seu amor a Sicilian, e ela começa a chorar lágrimas de alegria ao ouvir. Ela responde que também o ama, e Shin a pede em namoro. Ela concorda prontamente e eles se inclinam para um beijo. No entanto, seus amigos estavam espiando, e eles caíram de seu esconderijo no último momento, impedindo seu primeiro beijo. Não apenas seus amigos, mas seus avós também estão lá para testemunhá-lo finalmente se tornar um homem de verdade. Ele então declara que ele e Sicilian estão namorando agora, e o gerente da Sicilian também sai dos arbustos para parabenizá-los. August também parabeniza Shin, mas pede que ele não se deixe levar tanto pelo romance a ponto de negligenciar o treinamento. Shin pergunta por que ele o armou para isso então, e August responde que é um clichê geral em histórias que um homem que atrasa sua confissão por causa da guerra nunca sobrevive para fazê-lo. No dia seguinte, todos chegam à praia, e Shin lhes diz que não estão ali para se divertir, mas para treinar. Bem, o treinamento é apenas vôlei de praia para o fanservice padrão da indústria, mas a regra adicional de que podem usar magia na bola. O jogo começa e Alice joga a bola alto no céu antes de saltar atrás dela usando o feitiço de reforço físico. Ela a atinge para baixo usando toda a sua força, mas Olivia a recebe bem. Thor prepara a bola para Tony cortá-la com magia de asa. August a levanta com sua magia de vento e então Lin salta e atinge a bola com um feitiço de chama. A bola flamejante vai direto para Yuri, que tenta usar um escudo de água, mas não consegue parar a bola e concede o primeiro ponto para sua equipe. Enquanto todos os outros também estão animados para jogar, Shin se pergunta se é tão fácil ficar bom em vôlei. De repente, um tiro de fogo perdido vem em direção a Ellie e Mei, mas Merlin rapidamente o bloqueia usando sua barreira mágica e salva as garotas. Enquanto Melita repreende os culpados pelo tiro perdido, Merlin acredita que este jogo é uma boa maneira de treinar seu controle e lhes diz para retomar o jogo. Depois de jogar o dia todo, todos se reúnem na mansão à noite. Shin descobre que todos ali já haviam conhecido August e Ellie quando tinham 5 anos. Reais e nobres dão uma festa quando seus filhos completam 5 anos, e todos da mesma faixa etária são convidados. Eles começam a falar sobre festas, suas histórias de amor e seus relacionamentos quando Shin de repente nota algo e manda todos ficarem quietos. Momentos depois, Melita invade o quarto e lhes diz para irem dormir cedo porque amanhã terão que treinar novamente. No entanto, as luzes estão apagadas e todos estão escondidos nas camas. Eles estão quase conseguindo se safar, mas de alguma forma, Shin e Sicilian acabaram na mesma cama, e ela não conseguiu controlar seus gemidos e ofegos por causa do toque dele.
Graças a isso, Melita os encontra e a todos, e eles são repreendidos severamente. Na manhã seguinte, os dois pombinhos se encontram no corredor e ficam vermelhos ao recordar seus momentos quentes da noite anterior. Shin tenta mudar o rumo da conversa dizendo que deveriam ir tomar café da manhã, mas antes disso, Sicilian tem um pedido especial para ele. Ela quer que ele conheça seus pais e declare o relacionamento deles antes que seu pai saia para o trabalho. Shin acha que é uma boa ideia, mas assim que está na frente dos pais de Sicilian, ele fica sem palavras. No entanto, ele reúne toda essa coragem e educadamente lhes diz que está namorando a filha deles e que estão ali para buscar suas bênçãos. Shin teme que os pais dela não recebam bem a notícia, mas, ao contrário de suas crenças, o pai de Sicilian segura suas mãos e o agradece por escolher sua filha. Shin fica pasmo com essa reação, mas a mãe de Sicilian diz ao marido para se acalmar um pouco. Ela tem uma pergunta para Shin antes de poder aceitá-lo como namorado de sua filha. Ela diz que eles são uma família nobre, e uma filha de família nobre não pode namorar sem estar noiva de seu amado. Ela pergunta a Shin se ele está pronto para ficar noivo dela, e ele afirma com confiança. Com isso, ambos os pais de Sicilian o aceitam como namorado dela. Logo depois, eles voltam para as montanhas para treinar e encontram Tony e Thor lançando bolas de fogo continuamente. Ellie fica chocada ao ver isso, mas Shin diz a ela que isso é apenas um aquecimento. Merlin se aproxima dela e de Mei e pergunta se elas também estão interessadas em treinar um pouco. Ellie recusa porque tem zero talento para a magia, mas Mei está interessada. Merlin começa sua lição com controle mágico básico, e descobre-se que Mei tem muito potencial. Merlin e Melita a elogiam, e isso deixa todas as garotas com ciúmes. Lin decide que não vai perder para ninguém e concentra sua magia, mas mais uma vez, ela exagerou e explode. Depois disso, Shin decide criar um novo tipo de magia, e seus amigos se escondem atrás de barreiras mágicas porque não confiam que seus experimentos sejam seguros para eles. Enquanto Shin pega uma pedra, eles reforçam suas barreiras mágicas. Mas ele lhes diz que realmente não há necessidade de se preocupar porque ele não está criando magia ofensiva agora. Shin então libera uma grande quantidade de magia e começa a derramá-la na rocha. Ele usa seu feitiço recém-criado e, de repente, a rocha começa a flutuar no ar. Shin exclama que é um sucesso, e todos os outros não conseguem acreditar no que veem. Eles pedem que ele elabore sobre seu novo feitiço, e Shin diz que é magia de antigravidade ou levitação. Ninguém entende o jargão da ciência moderna, mas eles concordam que Shin fez algo incrível. No entanto, ele lhes diz que isso foi apenas um aperitivo, e o verdadeiro show ainda está para começar. Shin lança o feitiço antigravidade em si mesmo e flutua no ar, e então ele usa magia de vento para se mover. Ele ri porque, embora ainda não consiga controlá-lo totalmente, é divertido, e todos os outros ficam pasmos. Shin desce e diz que, como Shrek-Tran também usava esse tipo de magia flutuante, ele a desenvolveu para contra-atacá-lo. Mais tarde naquela noite, Shin conta aos avós que está noivo de Sicilian. Eles ficam surpresos com a notícia repentina, e Shin pede desculpas por não tê-los informado antes. Sicilian tenta defendê-lo e assumir a culpa, mas Melita e Merlin não veem problema nisso. Pelo contrário, eles esperavam que isso acontecesse mais cedo ou mais tarde. No entanto, antes de tornar o noivado público, Melita quer conhecer os pais de Sicilian, então eles os visitam imediatamente. Lá, Merlin e Melita revelam que não têm laços de sangue com Shin. Eles queriam informar os pais de Sicilian sobre este assunto porque acreditam que uma das principais razões pelas quais aceitaram Shin foi porque ele era seu neto. Em resposta, o pai de Sicilian diz que está desapontado com Merlin e Melita por pensarem tão pouco de sua família. Ele diz que a razão pela qual concordaram com este noivado não foi porque Shin é seu neto, mas porque ele a valoriza muito e constantemente tenta mantê-la segura. Shin e seus avós ficam muito felizes em ouvir isso, e eles agradecem aos pais de Sicilian. Depois disso, Shin agradece aos avós por tê-lo criado bem, e ambos ficam emocionados ao ouvir isso. Alguns dias depois, Shin apresenta novas roupas a todos os membros de seu grupo. Essas novas roupas têm encantamentos defensivos avançados, opções de camuflagem e controle de temperatura. Todos percebem que seus uniformes agora estão além do nível de tesouro nacional. Shin então lhes diz que não colocou nenhum encantamento especial em suas botas porque é complicado usá-las de outra forma. Apenas August é inteligente o suficiente para perceber que Shin está lhes dando os uniformes aprimorados, porque o treinamento de hoje será perigoso. Todos entram em pânico ao ouvir isso, e Shin diz que hoje eles vão organizar um treinamento de combate real, derrubando um demônio de classe catástrofe. Ninguém está confiante em ser capaz de fazer isso, mas Shin os assegura de que já são fortes o suficiente. E além disso, seus uniformes garantirão que não se machuquem gravemente. Mei reclama que também quer se juntar a eles, mas August proíbe, já que o treinamento de hoje é realmente perigoso. Como a garota não para de reclamar, Shin tem uma ideia. Ele cria um telefone primitivo usando copos de papel e seda de aranha demoníaca, e o testa conversando com Mei depois de ir para outro quarto. Ele diz a ela que ela pode continuar praticando como usar o telefone enquanto todos estão treinando. De repente, Melita chega ao local de Mei, e assim que vê o telefone, ela repreende Shin por criar algo fora deste mundo novamente.
Ele se cansa da sua insistência, então ele pendura o telefone sobre uma estátua e foge com seus amigos. Eles entram na floresta e Sicilian usa magia sensorial para localizar um demônio de classe catastrófica. Acaba sendo um leão demonizado e Shin diz que é lento, mas poderoso. Sicilian diz que eles deveriam usar ataques à distância para combatê-lo, e ele acaricia a cabeça dela para elogiá-la. Os solteiros do grupo não ficam felizes em vê-los flertando alegremente, então Shin rapidamente passa para os negócios. Julius, Yuri, Mark, Sicilian e Olivia são colocados em uma equipe para lutar contra o leão demônio. August está preocupado porque todos eles geralmente brilham em papéis de apoio, mas Shin acredita que eles são fortes o suficiente para derrotar o demônio. O leão os nota e Shin lhes dá a ordem para se prepararem. Todos ativam sua magia, e ao sinal de Shin, eles a disparam em direção ao leão demônio. À medida que os ataques multielementares atingem o leão por todos os lados, ele percebe que está ferrado. Uma explosão gigante abala toda a floresta, e Shin percebe que enviar 5 pessoas para lutar contra um mero demônio de nível catástrofe foi um exagero, porque agora há apenas uma cratera onde o demônio costumava estar. Shin então diz que se os lutadores de apoio podem fazer isso, seus principais causadores de dano provavelmente podem derrotar um demônio desse nível sozinhos. Então, se eles fizerem exatamente isso, todos encontram um demônio de nível catástrofe e o derrotam individualmente. Tony até aprendeu a usar a lâmina ultrassônica de Shin, e todos ficam impressionados. Mais tarde naquela noite, Shin se veste porque é sua festa de noivado. Sicilian vem ao seu quarto para recebê-lo, e ele não consegue tirar os olhos dela. Eles se perdem demais nos olhos um do outro, mas então a mãe de Sicilian chega e lhes diz para descerem, porque os convidados estão esperando. Eles recebem uma calorosa recepção de seus amigos e familiares, e até mesmo do rei, que age como testemunha e para parabenizá-los. Mais tarde naquela noite, Shin e Sicilian vão para a varanda onde ele tira um anel de noivado do bolso e a pede em casamento, de forma bem formal. Sicilian oferece a mão a ele, e ele coloca o anel no dedo dela, e com isso, eles finalmente se beijam. No dia seguinte, Shin ensina todo o seu grupo a voar. Ele apenas lança a magia antigravidade neles, e eles usam sua magia do vento para controlar o voo. Hades também inventou o alto-falante e o conecta ao telefone que criou antes para avisar os amigos para descerem, pois agora é a hora da segunda leva voar. Enquanto isso, no Império Blossia, Shetran e seu exército de demônios finalmente destruíram todas as cidades e vilas metodicamente. Ele recebe essa notícia de seus tenentes de quem desconfiava, Zest e Miria. Miria pensa em como o esquadrão de demônios liderado por Zest atacou grupos de mercadores, tornando a comida escassa e, consequentemente, mais cara. Enquanto os nobres continuavam a viver vidas de luxo, o povo comum morria de fome, e Shrum usou o ressentimento que sentiam para transformá-los em demônios. Esses demônios então massacraram a nobreza e destruíram cidades próximas, levando o Império à completa ruína. Miria não está totalmente de acordo com os métodos de Shrum. Embora ela entenda seu ódio pelos nobres, ela não gosta que muitos plebeus tenham perdido suas preciosas vidas em sua guerra. Pouco tempo depois disso, Shrum convoca uma importante reunião de todos os demônios sob seu controle. Ele os agradece por terem reduzido o Império Blasphia a escombros, e os demônios se regozijam com a notícia. No entanto, Shrum afirma que seu objetivo era derrubar o Império, e agora que isso aconteceu, ele não tem mais nada para fazer. Os demônios não ficam nada felizes em ouvir isso, e declaram que deveriam continuar conquistando reinos vizinhos e, assim, dominar o mundo inteiro. Strain diz que eles podem fazer o que quiserem, mas ele não compartilha de suas ambições. Um demônio decide seguir seu próprio caminho, e Stram lhe diz que ele é totalmente livre para fazer exatamente isso. Ele até encoraja outros demônios a partir se tiverem quaisquer outras ambições. Depois que muitos deles já haviam partido, Miria pergunta a Shrum por que ele odeia o Império com tanta intensidade, porque ela ouviu dizer que ele próprio já foi um duque imperial, há muito tempo. Shrum percebe que nunca havia compartilhado sua história de vida com eles, e pensa que este é o momento mais apropriado para fazê-lo. Ele diz que a história começou 2 anos atrás, quando ele era apenas um humano normal. Ele era um duque, mas apesar de sua posição nobre, ele frequentemente se misturava com o povo comum, os plebeus, e os ajudava nas tarefas da agricultura. Seu território estava prosperando muito sob suas políticas visionárias, e sua esposa estava prestes a dar à luz o tão esperado primeiro filho. No entanto, por causa de suas políticas favoráveis aos plebeus, Shrum acabou fazendo muitos inimigos, incluindo o homem, que futuramente se tornaria o imperador do Império Blossia. Os nobres não estavam nada felizes com a crescente riqueza e influência de Shrum, então o futuro imperador sugeriu um plano bastante astuto. Ele pediu aos nobres que convocassem Shrum à capital e o mantivessem lá pelo maior tempo possível, e nesse tempo ele orquestraria sua completa queda. Pouco tempo depois disso, Shurg recebeu uma carta de outros nobres que afirmavam estar ansiosos também para adotar suas políticas mais brandas. Ele ficou imensamente feliz ao ler a carta e decidiu visitar a reunião que estavam realizando para discutir as políticas. Sua esposa estava preocupada porque sabia da inveja que alguns nobres sentiam de seu marido, mas Shetron era um dos mais poderosos magos de todo o Império, e ele estava confiante de que poderia lidar com absolutamente qualquer coisa. Poucos dias depois que Shlem deixou seu território, pessoas começaram a desaparecer de forma repentina, e os nobres espalharam rumores de que estavam sendo sequestradas e vendidas como escravas, tudo por culpa do Duque. Cada vez mais pessoas começaram a acreditar nos rumores que pintavam Shrum como um verdadeiro vilão. Algumas semanas depois, eles até mesmo encenaram um sequestro, e a polícia falsa, enviada pelos nobres, mostrou aos plebeus algumas meninas sequestradas dentro de uma carroça que pertencia a Shrum.
Isso enfureceu o público, e eles decidiram tomar as rédeas da situação com as próprias mãos. Eles incendiaram completamente a mansão de Shroom, com sua esposa grávida ainda presa lá dentro. Quando Shroom retornou ao seu território, ele ficou completamente devastado com a visão de sua casa em chamas. Ele estava com o coração partido ao ver sua esposa morta, e perguntou aos moradores por que haviam cometido um ato tão cruel. Eles o culparam por sequestrar pessoas e vendê-las como escravas, sem piedade. E disseram a ele que a polícia imperial lhes mostrou evidências irrefutáveis e concretas. Foi naquele exato momento que Storm percebeu que os nobres haviam conspirado contra ele com o objetivo de destruí-lo. Ele perdeu completamente a cabeça enquanto amaldiçoava as pessoas que retribuíram sua bondade com essa terrível ação maligna, e o Império que permitiu que os nobres vis fizessem o que bem entendessem em seu território. Ele foi completamente dominado por sua dor e raiva, e uma energia escura e poderosa começou a rodear-lhe. Shroom declarou que destruiria o povo e todo o Império, e então ele se transformou em um terrível demônio. Apenas com sua transformação em demônio, ele liberou energia suficiente para destruir completamente toda a sua cidade. Storm riu de forma insana no final da destruição, e jurou que destruiria todo o Império Blasphia, do Imperador ao mais humilde dos plebeus. Depois de ouvir sua história, Zest pensa que como seu mestre alcançou seu objetivo principal de destruir o Império, ele precisa de algo mais para fazer neste momento. É por isso que ele diz ao seu assistente para atacar um pequeno reino vizinho perto de Earlshade, porque isso forçaria Shin a sair e lutar contra todos eles. Enquanto isso, na capital de Irleshide, a grandiosa cerimônia de coroação do príncipe August está sendo realizada, quando de repente um mensageiro chega lá com a alarmante notícia de demônios sendo avistados perto de sua fronteira. O público entra em pânico generalizado ao ouvir isso, mas August lhes diz para se acalmarem porque eles têm uma unidade especial que é perfeitamente capaz de derrubar todos os demônios. Ele então chama Shin para subir ao palco junto com ele e o apresenta ao público como o grande novo herói que impediu um ataque de demônios na renomada Academia de Magia. August diz que eles ficaram muito mais fortes graças a ele, e então ele remove sua capa para revelar o uniforme de batalha que usa por baixo. Ele então diz a Shin para se dirigir ao público e dar-lhes uma performance que acalme os corações de todos. E ele também pede a ele para inventar um nome bem legal para o grupo deles. A primeira parte do pedido é fácil, mas Shin tem bastante dificuldade em inventar um nome, então ele declara que eles são os Magos Supremos, o que todos acham bastante constrangedor. Com isso, Shin lança a magia flutuante sobre todos, e eles voam em direção à fronteira para cuidar dos terríveis demônios. Neste exato momento, no pequeno reino vizinho, o comandante dos cavaleiros e seus soldados notam uma horda de demônios cavalgando rapidamente em direção a eles. Ele percebe que seu país está completamente condenado, porque eles não são fortes o suficiente para enfrentar esses demônios. E mesmo que enviem um pedido ao reino de Irleshide para reforços, levará pelo menos uma semana para os reforços chegarem. Ele convoca todos os magos que tem à sua disposição e os ordena a usar sua barreira mágica para defender as muralhas do castelo dos ataques implacáveis dos demônios. Eles bloqueiam a primeira onda de ataques dos demônios com sucesso, graças ao seu equipamento defensivo especial. Enquanto isso, Shin e seu grupo estão voando rapidamente em direção ao reino vizinho, e ele ainda está se encolhendo de vergonha com o nome Magos Supremos, especialmente porque sabe que é tarde demais para sequer pensar em mudá-lo agora. Enquanto Augusto o provoca constantemente sobre isso, Lin realmente acredita que é um nome muito bom. Maria voa até ele e diz que está nervosa com a ideia de lutar contra um demônio, mas Shin lhe diz para se animar e ter coragem porque ela é muito mais forte que um demônio agora. Ele então pede a Sicilian para ficar para trás e cuidar dos feridos, em vez de se juntar à luta. Quanto aos outros, Shin lhes diz para formarem pares e derrubarem os demônios, um de cada vez. Logo, o reino surge à vista, e parece que já está sob o cerco implacável dos demônios. Os demônios continuam bombardeando a cidade com ataques incessantes, brincando cruelmente com os civis que estão correndo desesperadamente por suas vidas. Enquanto um par de demônios está prestes a assassinar uma mulher e sua filha, Shin o atinge com um poderoso chute voador no rosto e o manda voando pelos ares. O parceiro do demônio fica furioso com ele por ousar lutar contra eles, e diz a Shin que um mero humano como ele jamais poderá enfrentá-los. Ele saca sua arma e começa a liberar sua magia sombria, mas então ele se borra de medo ao ver Shin carregando o poderoso canhão de chama azul. Com apenas um único tiro, Shin aniquila o demônio, e enquanto isso, Thor já havia cuidado do segundo. Depois disso, eles ajudam a mãe e a filha a se levantarem do chão e as apontam na direção do centro de resgate. Shin fica furioso ao olhar ao redor e ver morte e destruição por absolutamente toda parte, mas então ele nota August e Maria no topo de uma torre alta. August se dirige ao povo daquele país e lhes diz que eles são reforços vindos do reino de Earlshide e estão aqui para protegê-los de todos os demônios. Ele então chama os demônios e lhes diz para se renderem de forma silenciosa porque estão enfrentando o novo e poderoso herói Shin, que é famoso por matar demônios com as próprias mãos. O povo se alegra e aplaude efusivamente ao ouvir isso, mas os demônios ficam ainda mais ansiosos para lutar neste momento. O grupo se divide em pares de 2 e se espalha por toda a cidade rapidamente. Shin diz a Sazillion para ir ao centro de resgate e curar os feridos, e ela pede a ele para ter muito cuidado também. Nenhum deles percebe que o assistente de Zest está à espreita, bem por perto, e ele quer testar as verdadeiras habilidades de Shin. Enquanto isso, Alice e Lin se unem e encontram seu primeiro alvo rapidamente usando o feitiço de busca. Elas se deparam com um demônio que caçou um grupo de cavaleiros sem a menor dificuldade. O demônio zomba delas por serem mais planas que uma prancha de surf, sem forma, e pergunta se estão ali para brincar de bonecas Barbie ou algo do tipo. Isso enfurece Alice profundamente, e ela avança enquanto ativa sua poderosa magia de fogo. No entanto, Lin a atinge com um feitiço de água e apaga seu fogo, dizendo a ela que não é hora de se deixar levar pelas emoções de forma alguma, porque estão lidando com um demônio perigoso.
Alice se acalma e diz que vai lutar com muito mais paciência agora, mas Lin lhe diz que o demônio já está completamente morto. Ela o atingiu com um ataque de água de altíssima pressão, enquanto Alice estava completamente distraída, e ela encerrou a vida dele em um único instante. De repente, elas ouvem um grito desesperado de um cavaleiro que está sendo torturado por um demônio. O demônio brinca cruelmente com o cavaleiro e então dispara um ataque destrutivo e poderoso contra ele. Mas Lin e Alice chegam lá bem a tempo, por sorte, e o bloqueiam com suas poderosas barreiras mágicas. Este demônio também chama Alice de mais plana que uma tela de iPhone, sem graça. Então ela surta completamente e o atinge com um poderoso feitiço de fogo que não deixa nem mesmo suas cinzas para trás. Depois disso, elas ajudam o cavaleiro a se levantar do chão, mas ele lhes diz que ainda está em forma o suficiente para voltar ao centro de resgate por conta própria. Com isso, as garotas decidem competir para ver quem consegue matar mais demônios, em uma disputa. Em uma outra localização, Julius bloqueia um demônio que tenta engajar Thor em combate corpo a corpo, e quando um segundo demônio dispara seu ataque contra eles, de surpresa, Thor o bloqueia com sua poderosa barreira. Eles simultaneamente liberam uma lâmina de vento para causar uma ferida profunda e dolorosa no demônio. Thor pergunta ao demônio se eles estão fazendo isso sob as ordens de Strom, mas ele se recusa a falar e o ataca novamente, com fúria. Thor usa uma lâmina de vento para desferir múltiplos golpes nele e o derrubar de joelhos, sem piedade. Ele pergunta ao demônio por que ele e os outros demônios estão tentando arruinar este país, e ele responde que é seu instinto básico como demônios, destruir tudo. Ele grita que eles estavam cheios de ódio pela nobreza que os oprimia sem dó. E quando se transformaram em demônios, esses sentimentos explodiram e lhes deram o desejo incontrolável de destruir tudo. Ele se prepara para lutar novamente, mas ele e seu parceiro são rapidamente e facilmente derrotados. Em outro local, dois demônios encurralaram alguns cavaleiros contra a parede, sem saída, quando de repente, um círculo mágico aparece sob um deles, de forma súbita. O demônio azarado congela instantaneamente, sem reação, e seu parceiro encontra Yuri em um telhado ali próximo. Está prestes a atacá-la, mas então Tony avança rapidamente com a lâmina ultrassônica e corta ambos os demônios em um único e preciso golpe. Ao mesmo tempo, uma outra equipe de demônios descobriu sobre o centro de resgate, e eles decidem causar grandes estragos lá. Mark está de guarda lá, e ele nervosamente segura uma espada para enfrentar os terríveis demônios. Um demônio corre rapidamente em sua direção, mas então um enorme bloco de concreto o atinge em cheio, e ele é esmagado completamente por baixo dele. Olivia declara que protegerá seu namorado a todo custo, e o segundo demônio tenta atacá-la, apenas para ser incinerado por Mark, que declara que manterá sua namorada completamente segura. O primeiro demônio se levanta enquanto os amaldiçoa furiosamente, mas eles lançam um ataque combinado para derrotá-lo de forma instantânea. Dentro do centro de resgate, Cecilian está lutando para curar o número cada vez maior de pessoas feridas. Enquanto isso, Shin tem varrido o chão com os demônios e derrubado muitos deles com cada ataque que desfere. Eles o atacam por todos os lados, sem parar, mas ele usa uma variedade de feitiços para aniquilá-los completamente, sem deixar rastros. O assistente de Zest, Edmund, o espiona durante todo o tempo, e agora ele está suando porque Shin é muito mais forte do que ele sequer poderia imaginar. Ele estava aqui para julgar sua suposta fraqueza, mas agora ele pensa que Shin é um monstro, sem absolutamente nenhum ponto fraco. Em mais uma localização, August e Maria limparam todos os demônios que estavam próximos quando o líder dos demônios chega para enfrentá-los pessoalmente. O demônio pensa que o príncipe é o verdadeiro chefe do grupo, e ele quer matá-lo para assustar a todos e fazê-los fugir. August ri enquanto usa o nome de seu grupo, os Magos Supremos, antes de dizer que ele, na verdade, não é o líder. No entanto, ele concorda que se eles eliminarem o líder, os outros ficarão completamente desmotivados, e ele vai fazer exatamente isso com o líder dos demônios. Ele desafia o demônio a atacá-lo em primeiro lugar, mas Maria de repente lança um ataque surpresa e rápido contra o demônio. No entanto, ele se defende do ataque furtivo usando dois humanos inocentes como escudo. O demônio então joga essas duas pessoas em direção a eles, com força, e enquanto Maria tenta desviar, ele a atinge com um poderoso soco no rosto. Graças à sua armadura defensiva especial e poderosa, a maior parte do dano daquele soco é completamente absorvida. Caso contrário, Maria teria sofrido múltiplas fraturas graves. O demônio agarra seu braço e a arremessa com força contra uma parede, mas ela ainda está bem apesar de tudo isso. Ela insere sua magia no uniforme, e as feridas em seu corpo começam a cicatrizar rapidamente. O demônio percebe isso e se dá conta de que as partes não cobertas pelo uniforme ainda estão bastante vulneráveis. Maria lhe diz que é inútil, mesmo que ele tenha percebido isso agora, e o ataca com uma poderosa bola de fogo, resultando em uma enorme e devastadora explosão. Ela não para e continua bombardeando incessantemente com bolas de fogo, mas quando a fumaça se dissipa completamente, ela descobre que o demônio está completamente ileso. Ele usou uma ferramenta defensiva especial e muito poderosa que ele pegou depois de derrotar alguns magos do reino, há pouco tempo. Ambos, Augusto e Maria, percebem que a ferramenta defensiva é realmente bastante forte, e o demônio os provoca para tentar lutar contra ele neste exato momento. Maria e Augusto trocam um olhar e imediatamente correm em direções opostas, com velocidade para flanquear o demônio de ambos os lados. Augusto o ataca com poderosa magia de relâmpago, mas o demônio facilmente a bloqueia usando a ferramenta defensiva, e então Maria o ataca do outro lado, sem parar. Ele continua bloqueando seus ataques implacáveis e incessantes, mas logo começa a perder completamente a confiança porque seus oponentes não parecem se cansar de jeito nenhum, em momento algum. De repente, há uma pequena falha em sua concentração e sua barreira enfraquece consideravelmente. Ela se estilhaça imediatamente depois disso, em pedaços, e ele é atingido em cheio pela bola de fogo de Maria. Assim que o demônio se levanta depois desse ataque com dificuldade, August o atinge com um feitiço de relâmpago e cria um buraco perfeitamente circular e fatal em seu peito. O demônio morre com esse golpe, e August e Maria continuam com sua importante missão. O assistente fica completamente chocado ao descobrir que não apenas Shin, mas toda a sua equipe é forte o suficiente para derrotar os demônios, e ele se pergunta como eles poderão lidar com ele. Até Zez e Miria estavam escondidos do lado de fora do castelo, e eles também acham que Shin é muito poderoso para demônios comuns sequer lidarem. Eles acham que não é sábio sacrificar mais nenhuma tropa, mas tirar todos eles de lá não será nada fácil.
É por isso que Miria assume a responsabilidade de distrair os magos inimigos e dar aos demônios uma chance real de escapar. Ela derrete e explode a pesada porta que protege a cidade, e então causa sérias explosões por toda parte, sem parar. Miria subjuga os cavaleiros com extrema facilidade, e ela está prestes a explodir o comandante deles também, sem piedade, quando de repente Lin e Alice chegam lá. Elas bloqueiam o ataque de Miria usando suas poderosas barreiras e dizem ao comandante dos cavaleiros para recuar, pois ele só as atrasará de fato. Mira para seu ataque e pergunta às garotas quem elas realmente são. Elas fazem uma pose bastante constrangedora e declaram que são as Magos Supremas. Lin ataca Mira com sua poderosa magia de relâmpago, mas ela é muito rápida e desvia do ataque com extrema facilidade. Alice a ataca logo em seguida, mas ela bloqueia seu ataque de fogo usando sua barreira mágica, sem esforço. Alice a atinge com a magia de fogo mais uma vez, mas Miria desvia rapidamente e a ataca por trás. Alice escapa sem muito dano e se cura usando seu uniforme especial. Miria fica bastante surpresa ao ver o uniforme, e então Alice a ataca novamente, com fúria. Ela contra-ataca com seus próprios ataques, e enquanto Alice tenta se defender de todos eles, Miria desliza por baixo dela e a derruba no chão. Lin tenta atacá-la, mas Miria segura Alice como um escudo humano. Por outro lado, o assistente de Zest recebe uma mensagem urgente de que o chefe está aqui. Ele imediatamente ordena que todos os demônios recuem agora, mas eles se recusam terminantemente a fazê-lo. De repente, Shun chega lá e queima um deles com suas poderosas chamas azuis, instilando terror nos corações dos outros demônios e forçando-os a fugir desesperadamente. Ele continua atacando-os enquanto tentam fugir, mas então eles sobem nos telhados da cidade. Shin usa sua magia flutuante para persegui-los no ar, então usa o ataque devastador e preciso para aniquilá-los completamente. Ele balança o feixe devastador para destruir todos os demônios que estão escapando pulando o muro da cidade, mas é forçado a parar o ataque quando ele se aproxima perigosamente de alguns cavaleiros. De repente, ele nota enormes explosões no horizonte, à distância. Miria está lutando contra Lin naquele local, e graças a ter Alice como refém, sem escrúpulos, ela a derrota com extrema facilidade. Yuri e Tony também já chegaram lá, e eles decidem apoiá-las na luta. Yuri ataca Maria por trás, de surpresa, mas ela simplesmente arremessa Alice com força em direção ao ataque. Alice usa sua barreira para de alguma forma se proteger do ataque iminente, mas isso não a impede de colidir de cabeça com Yuri, com grande impacto. Elas são nocauteadas no chão, e Tony tenta cobri-las com sua poderosa lâmina ultrassônica. Ele a balança enquanto Miria corre rapidamente em sua direção, mas ela facilmente desvia de seu golpe, sem esforço, e o desarma antes de quebrar completamente sua barreira. Miria lança um ataque devastador contra Tony, a queima-roupa, sem piedade, e o joga com força contra a parede. De repente, um poderoso raio vem em sua direção, mas ela desvia e derruba Lin, prendendo-a entre rochas, sem chance. Alice está de volta aos seus pés agora, com dificuldade, e ela libera sua poderosa magia para atacar Miria. No entanto, ela aponta seu próximo ataque diretamente para Tony, e Alice é forçada a correr rapidamente para defendê-lo. Enquanto ela usa sua barreira para desviar o ataque de Miria, com esforço, ela é nocauteada quando um ataque de pedra atinge seu estômago em cheio. Agora só resta Yuri sozinha, e ela treme de medo enquanto Miria se aproxima dela, lentamente. De repente, Shin chega lá e diz a Miria para parar imediatamente. Ela obedece e espera por ele enquanto ele liberta Lin e a cura rapidamente. Shin fica furioso ao ver seus amigos gravemente feridos e pede a Shuri para cuidar de todos eles. Miria está curiosa para ver o quão forte ele realmente é, e ela avança rapidamente em sua direção. Shin a ataca com sua poderosa lâmina ultrassônica, mas ela facilmente desvia e o prende em uma prisão de pedra, sem chance. Shin a corta apenas para encontrar Miria avançando novamente contra ele. Ele bloqueia o ataque dela usando sua poderosa barreira, resultando em uma enorme e devastadora explosão. É a vez de Shin contra-atacar agora, e Miria mal consegue desviar de um golpe de sua lâmina ultrassônica. De repente, August e os outros chegam para apoiar Shin, e Miria percebe que esta é sua única chance de escapar. Ela corre rapidamente para longe de Shin, agarrando o rosto de Maria no caminho e a esmagando com força no chão. Shin usa suas botas a jato para persegui-la no ar, mas seu caminho é bloqueado por uma enorme parede de gelo, que foi lançada pelo assistente de Zest, de forma estratégica. Ele pede a Miria para atacar os magos agora que estão completamente cercados, e ela sobe ao céu, coletando uma quantidade insana e perigosa de poder mágico. Shin olha para seus amigos, que mal estão se aguentando em pé, e pensa que todos eles vão morrer se o ataque os atingir em cheio. Ele grita para August proteger os outros imediatamente assim que Maria lança seu ataque destrutivo e massivo contra eles. Todos tentam o seu melhor para se protegerem, enquanto Shin usa todo o seu poder para criar uma barreira gigante e impenetrável para salvar a todos, sem exceção. Ele se esforça e empurra a explosão para cima, mas quando a fumaça se dissipa, percebe que os demônios sumiram. Felizmente, todos os seus amigos estão bem. Eles se reagrupam e concluem que a demônia devia ser uma maga de alto nível, dada a sua força. August está confuso com o motivo por trás desse ataque e se pergunta o que Shroom estaria pensando. Shin acredita que foi bom ele não ter se envolvido pessoalmente nesse ataque, caso contrário, as coisas teriam sido terríveis para eles. August diz a todos para resgatarem as pessoas e ficarem atentos aos demônios, mas os aconselha a serem cautelosos desta vez. Shin e August então vão ao centro de resgate e descobrem que a situação lá é bem séria. Além de Cecilian, Mark e Olivia também estão ocupados curando os feridos. Eles relatam que há muitas pessoas feridas e Cecilian está tratando os casos mais graves lá dentro. August decide chamar todos para ajudar no tratamento e pede a Shin que apoie sua namorada. Lá dentro, Cecilian está chegando ao limite de sua magia, mas ainda se esforça para salvar todas as vidas que pode. Ela perde seus poderes mágicos logo, e o tratamento de seu paciente é interrompido. Ela chora, dizendo que não há mais nada que possa fazer por ele, pois seus ferimentos são muito graves.
De repente, ela começa a se despir, dizendo que suas roupas são imbuídas de magia de autocura, e se ela vestir o paciente com elas, ele ainda poderá ser salvo. No entanto, Shin chega lá no último instante e a cobre com seu casaco imediatamente. Ele diz a ela que os ferimentos dele são muito sérios para serem curados pelo uniforme ou por ela, mas acredita que ainda pode salvá-lo. Shin usa uma grande quantidade de poder mágico para curar o homem, e fica impressionado que Sicilian conseguiu mantê-lo vivo por tanto tempo, apesar de seus ferimentos graves. Ele cura os órgãos feridos um por um, e logo o homem está fora de perigo. Enquanto a esposa do paciente agradece a Shin, Sicilian é tomada por um complexo de inferioridade. Ao saírem do quarto, ela agarra o uniforme de Shin, dizendo que ele é incrível demais, e que ela jamais conseguirá fazer o que ele faz. Ela começa a chorar, dizendo que é tão inútil quanto Sakura e sempre tem que depender dele, e ele lhe diz que isso não é verdade. Shin lhe fala que ela é a razão pela qual o homem ainda está vivo, e ele não é o único. Ele aponta para as pessoas que ela salvou, e elas agradecem a Sicilian, chamando-a de Sync Test. Depois disso, os Magos Supremos encontram o Rei Suede, que os agradece por salvarem seu reino. August diz ao rei que algumas coisas sobre este incidente não o convencem, pois ele não entende por que Shun atacaria uma nação tão pequena após destruir o Império. Ele diz ao Rei Suede que Shin já lutou contra Shun antes e o expulsou, e isso deveria fazê-lo ciente do poder deles. É por isso que August quer formar uma aliança com o Rei Suede, e ele concorda em ajudar Earthshine no futuro. Depois disso, o grupo se reúne, e Shin pensa que eles devem estar prontos para outro ataque demoníaco a qualquer momento. August estava pensando o mesmo, e eles declararam que protegeriam o mundo juntos. Logo em seguida, eles retornam à capital de Irleshide usando o portão e encontram um grupo de cavaleiros e magos esperando por eles. Eles dão uma festa para celebrar os Magos Supremos que expulsaram os demônios, e Shin sente dores de cabeça ao ouvir o nome constrangedor que ele mesmo inventou. Em breve, todos os outros também chegarão lá para parabenizá-los por sua conquista. August diz ao pai que tem um relatório sobre o assunto e fala sobre a aliança com o Rei Suede. Ele então pede permissão ao pai para contatar outras nações para se juntarem à aliança também. O rei lhe concede permissão para contatar cada nação como seu embaixador. E Shin recebe permissão de seus avós para se juntar a August em sua jornada. Mei e Ellie declaram que se juntarão a eles também, e embora August seja contra, seu pai lhes dá permissão. No dia seguinte, os Magos Supremos partem em sua jornada para salvar o mundo do perigo dos demônios. É tudo por este vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever, e assista a este próximo vídeo na tela.